Pessoal, boa tarde. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre morfologia, né, que está lá no material de vocês. Tem que pensar assim, o que é morfologia? Né, morfologia nada mais é que o estudo a respeito da estrutura, informação e classificação das palavras, né? Então, na verdade, quando eu estudo morfologia, significa estudar isoladamente as classes das palavras, diferentemente da sintaxe. Quando eu penso em sintaxe, está literalmente associado à análise sintática, que trata do estudo das funções das palavras na oração. Então, entendeu? Qual que é a função dela da oração? É um predicativo, é uma concordância, é uma oração subordinada, coordenada, isso é sintaxe. Quando eu penso morfologia, na verdade, é a palavra em si. Por exemplo, processo de estruturação e formação das palavras, né? Por exemplo, substantivo. Morfologia eu trato naturalmente com classes de palavras. Como é que eles são classificados? Então, nós temos substantivo, temos adjetivo, temos artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção. Isso aí são as classes de palavras. Por que é interessante eu da área de RH, ou da área de processos gerenciais, ou da área de logística, tem que saber sobre essa questão? Porque quando vocês forem construir um texto dentro do trabalho de vocês, ou um ofício, como nós trabalhamos sobre isso, os gêneros que circulam dentro da empresa, seja memorando, seja um ofício, seja um relatório, seja um comunicado interno, seja um e-mail, eu preciso pensar assim, como é que eu estou conjugando o verbo? Claro que eu não vou colocar no ofício se é substantivo, se é adjetivo, mas por isso que é a importância da disciplina da língua portuguesa na área de vocês tecnologia, para retomar alguns conceitos, porque parte do princípio que qualquer profissional, mesmo de qualquer área, sendo ele da área de RH, de PG, de log, de administração, de nutrição, de enfermagem, parte do princípio que antes de ele ser qualquer profissional dessas áreas, ele é um usuário da língua. Ele usa a língua no seu dia a dia. E no seu trabalho ele vai usar a língua de uma forma escrita, de uma forma oral, de uma forma escrita. Vocês vão emitir relatórios o tempo inteiro. E como é que eu vou saber começar um relatório? Como é que eu vou saber se eu vou utilizar esse verbo ou aquele verbo? Esse tempo do verbo ou aquele tempo do verbo? Esse pronome ou aquele pronome? Como é que eu me refiro às pessoas ao pronome de tratamento? Como é que eu estou enviando um ofício para o prefeito? Vou utilizar excelentíssimo, ilustríssimo, meritíssimo, reverendo, isso nós chamamos de pronome de tratamento. Se eu vou me dirigir a uma juíza, vou meritíssima, se a moça é solteira, é senhorita, é senhora, como é que eu vou trabalhar nesse ofício? Então, a classe de palavras, quando eu trabalho na língua portuguesa, é nesse sentido, para eu fazer melhor o uso dela. Eu tenho que pensar assim, o que são substantivos? Classificação de substantivos seus coletivos, formação de substantivos, por exemplo, quando eu penso em substantivo coletivo são substantivos comuns que, mesmo no singular, indicam um conjunto de seres da mesma espécie. Eles podem ser específicos, determinados ou numéricos. Por exemplo, substantivo próprio. Substantivo próprio. O que são substantivos próprios? São nomes próprios que a gente utiliza, né? Então, substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidade, ações, entre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Tá? Por exemplo, quando eu falo, pegue a chave para mim. Tá? Então, qual que é o substantivo, na verdade? Chave. Né? Qual que é o artigo? A.
Qual que é o pronome? Mim, tá? Então, eu tenho que saber como é que eles aparecem dentro da frase. Quais são os tipos de substantivo, né? Número e grau, quando eu penso em substantivo número e grau, isso é singular e plural. Por exemplo, o macaco, a macaca, né? A chave é comum, na verdade. Né? Só não tem o chave, tá? Os substantivos são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Substantivo comum, pessoa, agente, país, tá? Substantivo próprio. Os substantivos próprios, grafados com letra maiúscula, são palavras que particularizam suas seres, entidades, países, cidades. Brasil, São Paulo, Maria, nome próprio, né? Simples, casa, carro, camiseta. Composto, por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Concreto, menina, homem, cachorro. Abstrato, isso é um substantivo. Beleza, desculpa, onde está aqui? Beleza, alegria e bondade. Primitivo, casa, folha e chuva. Derivado, casarão, folhagem, chuvarada. Quais são os gêneros substantivos, né? Uniforme, daí tem epiceno, sobre como que não vai entrar nesse mérito agora. Como é que eu falo? Quando eu penso em classes de palavras, a morfologia trata disso, na verdade. Como é que eles aparecem no texto, na verdade? Como é que eles aparecem em português? Como é que eu utilizo? Eu preciso entender das classes de palavras para poder fazer bom uso dela, na verdade. Essa é a proposta quando eu trabalho com morfologia, na verdade, né? E aí, ó, aí tem substantivo, nós temos os adjetivos que caracterizam o substantivo. Então, o substantivo, ele nomeia uma coisa e o adjetivo, ele caracteriza. Por exemplo, o carro. Quando eu falo o carro é bonito, o bonito é um adjetivo, tá? Então, lá na escola, nos ensinaram que adjetivo era só qualidade. Não é só qualidade, qualidade também é caracterização. Qualidade pode ter um defeito também. Carro feio, né? Artigos acompanham substantivo definido ou definidos. Numerais, quantifica e posiciona. Pronome, substitui ou acompanha o termo, por exemplo. Quando a gente vai escrever um texto, para não ficar muito repetitivo, eu uso pronome. Quais são os pronomes, né? Do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome do caso oblíquo, né? Me, mi, contigo, te, ti, contigo, né? Você. Essas questões, esses pronomes tem que saber. Como é que eu vou utilizar no ofício, como é que eu vou utilizar no memorando? Vou colocar toda vez eu, né? Os advérbios que circunstanciam. Advérbio de lugar, por exemplo, lá e cá, tá? Interjeições, expressa expressões humanas, sensações, por exemplo, sabe quando eu utilizo que tem a questão da surpresa? Isso é uma interjeição. Conjunções unem palavras e orações. Preposições, elas conectam termos, né? O antes, o com, o de, né? O para. As 6 primeiras categorias modificam suas formas conforme o contexto de uso, mas as demais se mantêm intactas. Tipo de classe de palavras, o gênero masculino e grau. Quando eu falo em gênero, estou me referindo a masculino e feminino. Quando eu falo em número, singular e plural. Quando eu falo em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu. O que é a terceira pessoa? Você. O que é a segunda pessoa? Tu. Tá? Eu, tu, ele, da primeira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O que acontece muitas vezes quando eu vou analisar um ofício, às vezes, a gente percebe que as pessoas, estamos convocando vocês para uma reunião, estamos convocando vocês para uma reunião, nós estamos, essa concordância. A flexão do verbo é isso, na verdade. A concordância eu preciso entender. Isso é um verbo, o estar. Eu sei conjugar o verbo. Então, o verbo é uma
classe de palavra. Quais são os verbos? Como é que conjuga o verbo? Como é que você vai ter uma reunião daqui 2 semanas? A reunião será realizada no dia tal. Participarão das reuniões os gerentes, os colaboradores da produção. Vocês perceberam? Tem que saber. Participarão, que é o a ou til, porque vai ser no futuro. Tá? Participarão. Aí depois da reunião vou fazer um relatório. Tá, vamos pensar que vou fazer um relatório, pessoal. Na reunião do dia 29 de setembro, participaram os gestores, então participaram é com M final. E as pessoas confundem muito. É interessante conhecer as classes gramaticais para eu poder entender como é que eu utilizo essa no relatório. E vocês vão fazer muito uso disso no trabalho de vocês. Não só vocês. Qualquer profissional hoje faz uso da linguagem. Então, quando eu trabalho em língua portuguesa, eu trabalho em morfologia, eu trabalho classe das palavras, classes gramaticais, que palavras são essas? Como é que elas aparecem no texto? Aí eu aprendo como é o que elas são, como é que elas têm essas variáveis ou não, de acordo com o uso. E a sintaxe, eu vou aprender como é que eu utilizo, qual é a função dessa palavra dentro da oração. Qual que é a função do verbo, qual que é a função do predicado, qual que é a função do advérbio na oração. Na morfologia, a classe de palavra, eu vou sabendo do que ela individualmente, né? Então, por exemplo, o verbo, eu tenho que saber o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. Quando eu vou criar uma propaganda, por exemplo, e coloco assim, pego um outdoor e coloco assim, ligue para a loja, compre antes que acabe o estoque. Quando utilizando compre, construa, faça, nada mais é que um verbo. Esse verbo no modo imperativo. E aí a pessoa que não se dá conta em português, ela não sabe usar. Então, identifique, ligue, compra, consume, tome, né? Use. A propaganda de publicidade, os cartazes de publicidade hoje são muito chamativos para convencer o comprador. Numa empresa utiliza-se muito isso. A pessoa que trabalha com marketing, ela quer vender um produto, ela põe a foto no outdoor, numa esquina movimentada da cidade, e fala assim, adquira o seu produto antes que acabe. Tá? Adquira, está dando uma ordem. Essa ordem, na verdade, nada mais é o verbo no modo imperativo. Aquela que eu falei da reunião, participarão da reunião, é o verbo no modo indicativo, no futuro, o futuro de indicativo. Tá? Que eles sejam muito felizes, né? Isso aí é o verbo ser no modo subjuntivo. Eu preciso saber disso aí, de cor salteado, eu preciso saber como é que se usa. Hoje em dia nós temos livros, tem uma internet que tem uma busca muito grande, mas eu preciso saber do uso dele dentro do texto para poder fazer o melhor uso num relatório. Então, quando eu trato de morfologia, como é que as palavras aparecem dentro do texto? Como é que eu construo a frase? Como é que eu construo a oração, o período, né? Essa questão toda. Tudo bem?